Vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido e posto à luz. Lucas 12, versículo 2. Bom, gente, hoje nós vamos falar de fé. Um assunto que a gente ainda não falou da forma que eu queria vir aqui falar nesse microfone. A gente caminhou por esses caminhos, né? Eu abordei muitos temas durante todo esse tempo que eu estou aqui na Vibe Mundial, mas hoje eu queria falar de fé. De que forma, hoje, se você parar para pensar um pouquinho, você conduz a sua fé? Você já parou para pensar se você é muito racional na sua fé, se você é muito emocional na sua fé, qual é o tempero que você coloca para que você busque esse encontro com aquilo que você acredita ou com os deuses que você tanto ama aí nesse momento, né? A gente costuma dizer que Deus é amor, né? E que os orixás também é amor e que somos salvos pelo coração. Muitas vezes as nossas atitudes, quando são nobres, é que nos salvam, é que nos unge, né? Ou que nos traz axé, como diz na nossa religião, como diz no candomblé e na umbanda. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente, quando fica muito bagunçado emocionalmente, quando a gente fica uma falta de paz dentro de nós, é como se você também não conseguisse esse encontro com você, né? Para você poder ter equilíbrio emocional. Aí eu pergunto para você sempre, uma pessoa que está em desequilíbrio, ela não consegue sentir a presença dos deuses ou daquilo que ela acredita, porque ela está bagunçada. Quando você faz uma oração, né? Que é uma oração, uma ação, a própria oração já diz, é uma ação que você está fazendo. Quando você busca essa interação espiritual, essa conexão espiritual, você tem que entender muita coisa, porque várias vezes a gente comete erros, várias vezes a gente acha que está fazendo certo, várias vezes você vai no mesmo caminho, achando que esse é o caminho de fé que você tem. Mas existe aquela fé que você acredita, a cabeça ela é tão perigosa, que você acredita piamente que você tem fé. Você faz a tua cabeça acreditar em tudo aquilo que você pensa. E muitas vezes você não consegue sentir aquilo que você pensa. Você não consegue ser tocado por aquilo que está dentro de você. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a fé racional. Aquela que você só pensa. E tem muita gente que nessa história de só pensar, busca a religião ou busca religar aos deuses, né? Aos orixás ou mesmo a Deus, quando está com problema. Somente quando ele está na aflição. E nós não podemos acreditar que as pessoas só busquem a Deus no momento da dor. Porque, gente, antigamente, as pessoas, elas serviam a Deus e não queriam que Deus servia ao ser humano, ao homem. Hoje, os papéis estão invertidos. A gente quer que Deus nos sirva o tempo todo. Que Deus olhe para nós o tempo todo. E as pessoas não conseguem servir a Deus. Elas não conseguem ser tocadas pelo amor de Deus, pelo amor daquilo que a gente acredita que existe dentro de nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a fé racional. A fé racional ela é perigosa. A fé racional ela deixa a gente confuso, né? Porque quando a gente é tocado pelo coração, né? Quando a gente é tocado nas coisas que a gente faz pelo amor, a gente sente que mesmo quando as coisas não estão da forma como nós gostaríamos, mesmo quando está ventando na tua vida, ou está acontecendo situações que você não gostaria de estar vivendo, você pode ter certeza que esta pessoa que ama aquilo que ela acredita, que ama a sua fé incondicionalmente, ela sente isso dentro dela, ela consegue manter uma raiz. O vento não leva aquilo que ela acredita. O tsunami não leva aquilo que ela tem de propósito na vida dela. Então a gente precisa entender isso tudo. Porque a fé ela não é racional. A gente não consegue racionalizar a nossa fé. A gente não consegue parar para pensar
né, muitas vezes, fazer matemática com a vida. Você não vai conseguir fazer uma matemática. Você não vai conseguir somar, multiplicar, dividir e concluir algo que é de Deus. Porque Deus não mantém o propósito dele na ciência. Não mantém o propósito dele na matemática. A gente acha que as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho tudo para ser feliz. E não sou feliz. Nossa, mas eu poderia estar muito bem. Mas não está. Nossa, eu tenho tantas coisas que eu conquistei na minha vida. E hoje eu paro para pensar, tem muita gente que pensa assim. E não conseguiu ter um encontro com ela mesma. Não conseguiu ser conectada com a fé. Existem coisas que a cabeça nos faz acreditar. A cabeça ela é perigosa, a mente ela é perigosa. A mente pode fazer você acreditar que você tem fé. A mente pode fazer você acreditar que você nasceu para brilhar e não brilha, né? Não consegue esse brilho. A mente pode fazer acreditar que você vai ter vitórias imensas na tua vida, que você é próspero, que tudo isso talvez esteja só na sua mente. Você tem que tomar muito cuidado com a mente, porque a mente ela é perigosa, ela é um gatilho. A mente ela pode ser uma arma. Nós temos sempre que observar isso. Eu conheço muitas pessoas, nesses anos todos de estrada com a fé, né, trabalhando com a dor humana, a gente consulta o dia inteiro. Então as pessoas me buscam o tempo todo perguntando, Pai Anderson, o que acontece com a minha vida? Pai Anderson, eu estou fazendo um ritual tal que me mandaram fazer isso, me mandaram fazer aquilo. Gente, as pessoas até fazem o que mandam, mas elas não fazem de coração, porque elas não conseguem muitas vezes entender o que elas estão fazendo. Elas não têm dimensão do que elas estão fazendo. Ah, eu faço isso, eu tomo um banho de vez em quando, pai. Eu defumo a minha casa, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, pai Anderson, eu sempre busquei a minha vida toda e parece que nada acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não foi tocado no coração com as coisas que você fez. Você não foi tocado. Você sabe o que difere da nossa religião? Um pai de santo que tem axé e um pai de santo que não tem nada, que pode fazer o que quiser e rezar o que quiser, que não vai ter resposta dos deuses, é o coração, gente. É o coração. Quanto mais a pessoa tem um coração bom, com atitudes boas, são pessoas ungidas. As pessoas elas são reconhecidas pelo coração. Não é pela inteligência, não é pela razão. Existe uma sabedoria que ela é espiritual, mas que muitas vezes ela vem do coração. Você precisa saber que nós somos salvos pelo coração. Então, a sua unção, a sua bênção, né, a sua conexão tem que vir pelo amor. Você não acredita que sendo racional o tempo todo, não acreditando em nada, ou achando que acredita muitas vezes. Porque eu conheço pessoas que falam assim, mas eu não preciso ficar rezando porque Deus sabe tudo que eu quero. Deus sabe tudo que eu tenho vontade na minha vida. Eu não preciso ficar pedindo a Ele nada. Eu não converso com Deus porque realmente não precisa. Se Deus é Deus, Ele está me vendo. É assim que as pessoas pensam, gente. E cada vez mais as pessoas estão pensando assim. As pessoas pensam que são abençoadas e que têm estrelas bonitas, sorte, só por estarem vivas. Elas não precisam de Deus. Elas não precisam de conversar com Deus. Elas não precisam sentir Deus no coração. Elas são especiais. Elas vieram para essa terra como seres especiais, são melhores do que os outros. Tem muita gente que pensa assim. Infelizmente tem. E nós que lutamos com a fé, percebemos que muita gente não sabe o que é ter fé, não sabe o que é ter Deus no coração, o que é de verdade amar aquilo que acredita, amar aquilo que você busca na tua vida como propósito, né? Amar aquilo que você tem dentro de você como essência. As pessoas não amam, elas nem param para pensar, e quando pensam, elas se acham melhores do que todo mundo, elas se acham melhores do que toda a humanidade.
Então a gente precisa entender que não é bem assim que a banda toca. Ter fé é unção de Deus, é divino, é do sagrado. E isso vem da alma e do coração. Você precisa entregar a tua emoção para Deus. Você precisa entregar aquilo que você mais preza dentro de você, que é o seu amor. Para que você não tenha vergonha de Deus, para que você não tenha vergonha de conversar com Deus e falar: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero ser feliz. Os orixás só podem te ouvir se você falar. Você precisa sim falar. Que quando você fala, você está alimentando aquilo que você acredita, você está alimentando a tua fé. Porque o vento que sai dentro de você é sagrado. Aqui, esse vento que sai dentro de nós, ninguém tem o mesmo vento, não. É um vento diferente do outro. É igual DNA, cada um tem o seu vento. E o vento que sai dentro de nós, cada um tem o seu. Nós precisamos entender que o sagrado não é de racionalizar. Você não pode ficar pensando, fazendo matemática. Porque as pessoas, elas fazem rituais. Elas querem prosperar, elas querem saúde, elas querem grande amor. Elas querem tudo. O ser humano é cheio de sonhos, cheio de desejos. Mas nós precisamos, muitas vezes, de ter conexão, porque o negativo, ele existe. Aquilo que tira a tua fé, existe. Aquilo que te desanima, existe. Aquilo que coloca você para baixo, existe. E às vezes está próximo a você. E nós precisamos o tempo todo estar alimentando esse amor que nós temos por Deus, pelos orixás, por aquilo que você acredita aí. Você não pode querer a religião para tirar proveito dela. Você não pode chegar para Deus e só tirar proveito de Deus no momento que você precisa de alguma coisa. No momento que você precisa ser abençoado. Você quer a bênção, você fala: Deus, eu estou precisando disso, 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 disso. Só nesse momento. Será que você está realmente preparado para amar tudo isso? Será que você tem esse amor dentro de você para ter tudo isso? Né? Para ter esse universo que você tanto acredita dentro de você ou no teu caminho? Gente, existe uma coisa que é querer. A gente quer muito, tudo. E a outra é merecer, é poder, né? Então tudo isso a gente tem que estar... A gente tem que parar um pouco para analisar de uma forma espiritual as coisas. Vibe Mundial 95,7